chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele tá cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos. Boa noite. Que você já vamos entrando, vamos compartilhando a nossa live. Noite de milagres para a sua vida. Bênçãos para a sua vida. Então, entra aí, compartilha. Chame seus amigos, chame a sua família para estar conosco nessa noite. E com certeza Deus ele vai agir, vai se manifestar na vida de vocês. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Glória a Deus, que a paz que excede todo entendimento, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida nesta noite. É com enorme alegria no coração que nós estamos em mais uma live, né? Nessa noite, Deus colocou no meu coração para ser uma noite de milagres para a vida de cada um de vocês que estiverem aqui conosco. Que Deus, Ele desde já venha agir, venha se manifestar dentro da casa de vocês, na família de vocês, nos seus sonhos, nos seus projetos. Porque nós vamos falar de milagres. Vamos falar de cura, vamos falar de ressurreição, de coisas poderosas na palavra de Deus. Às vezes você é uma pessoa que perdeu a esperança, você perdeu o sentido da vida por causa dos acontecimentos da sua vida, por aquilo que você tem ouvido, por aquilo que você tem passado, e às vezes você
já absorveu todas essas coisas e você já se define como uma pessoa derrotada, uma pessoa fracassada. Mas aprenda algo, que o seu momento, aquilo que você está vivendo, não define quem você é. A circunstância que você está passando neste momento não define quem você é. Às vezes as pessoas elas pensam isso, né? Porque você está passando por um tempo de dificuldades, um tempo de lutas, elas querem definir você por aquilo que você está passando nesse momento. Mas é tudo uma fase. Assim como as estações do tempo, do clima, é uma fase. Não é verão o ano inteiro. Não é inverno o ano inteiro. Não é outono o ano inteiro. E nós entramos numa primavera. Primavera é época de flores, é época a qual as árvores ficarão bonitas, porque as folhas são novas, flores, para depois vir os frutos. E nós cremos que às vezes a gente não está passando por uma primavera. Às vezes nós entendemos que nós não estamos passando num verão. Às vezes nossa vida está num momento de deserto, de outono, desculpa. Que outono é o tempo das folhas secarem, das folhas caírem. E às vezes a árvore ela até parece que está morta, não é verdade? Mas ela não está morta. E as pessoas definem assim, porque às vezes olham para uma árvore, olham para a sua vida e ela não está no momento das folhas, não está na primavera ou no verão. E elas acham que você está morto, que a sua vida acabou. Mas sabia que Jesus, quando ele amaldiçoou uma figueira, ele não amaldiçoou a figueira porque ela não tinha folhas, mas porque ela tinha folhas na estação errada. Ela estava vivendo um momento de falsidade. Tem muitas pessoas que estão assim. Você acha que aquele é o momento de folhas, de beleza, mas na realidade diante de Deus não é isso que ela está vivendo. Então não importa a estação que você esteja vivendo neste momento, se você está em Deus, se você está aos pés do Senhor Jesus Cristo, assim como diz o livro de Salmos, se as suas raízes, se você está à beira do ribeiro, as suas raízes se estendem às águas, e você não sente medo quando vem a sequidão. Não precisa sentir medo das dificuldades, da luta que você está enfrentando. Porque aquele que te guarda, ele não dorme. Aquele que te protege, ele está sempre ao seu lado. Então creia que é apenas uma estação, é apenas um ciclo. A nossa vida, ela é uma vida de ciclos, de momentos, de altos e baixos. Então não tem por que você viver triste. Você pode até se entristecer, mas viver triste não, porque Deus ele te ama. E é isso que nós vamos ver na passagem, na leitura da Bíblia neste momento. Aquilo que Jesus ele quer fazer na sua vida. Então você que tem a sua Bíblia, abra ela no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 7 e versículo de número 11. Nós vamos falar quando Jesus ele ressuscita a filha de uma viúva. Se você precisa de um milagre na sua vida, você precisa de uma bênção na sua vida,
Eu gostaria que você reagisse aqui com um coraçãozinho, com um foguinho. Reage aí, para a gente saber se você precisa de um grande milagre nessa noite. No final nós estaremos fazendo uma oração toda especial para você. Nós vamos fazer uma oração especial para a sua vida, para a sua casa. E antes dessa oração, agora, neste momento, se você pode, pega a fotografia que representa sua família, pega a peça de roupa, aquilo que você deseja apresentar a Deus, que você deseja consagrar a Deus, que nós vamos apresentar tudo isso diante de Deus. E o milagre vai acontecer. As bênçãos de Deus chegarão até a sua vida. Não importa a dificuldade, não importa a grandeza desse problema diante de você. Diante do nosso Deus, Ele não é nada. E diante do nosso Deus, essa multidão de problemas é nada. A Bíblia diz que Deus ele toma as águas da terra na concha da sua mão. Vê a grandeza do nosso Deus? Quem que pode ser maior do que esse Deus? O que pode ser maior do que esse Deus? Nada. Então Ele vai operar maravilhas nessa noite na sua vida e na sua família, no nome de Jesus Cristo. Diz assim, Lucas capítulo 7, versículo 11, diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Disse Jesus: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Eu creio que você já ouviu falar desse milagre, esse grande milagre que Jesus ele realizou. Mas o que me chamou a atenção hoje era a região que essa mulher ela vivia, a região a qual ela morava, ela habitava. E cabe justamente na introdução que eu falei aqui, que às vezes você está vivendo um tempo de outono, de inverno na sua vida. Mas essa mulher morava em Naim. Naim significa aconchego, tranquilidade, calma. Olha só, ela vivia num lugar de aconchego, de tranquilidade e de calma. Então isso aí nos leva a pensar, a crer que era um lugar ideal para se viver. Era um lugar de felicidade, de conquista, de plenitude. E às vezes você casou, você falou assim: eu vou casar e eu vou ser feliz. Eu vou ser completo nisso. Quando eu terminar minha faculdade, aí minha felicidade vai ser plena. Quando eu conquistar o meu carro, eu vou me sentir realizado.
quantas pessoas não dizem isso, né? As conquistas, aquilo que elas conquistarem vai fazê-la feliz. Então, esse ambiente, esse lugar a qual essa mulher vivia, representava isso: a calma, a tranquilidade, o sossego. Mas dentro desse ambiente de calma, de tranquilidade, de sossego, um lugar ideal para se viver, ela enfrentou duas percas. Duas percas. Primeira, do marido. E a tradição judaica dizia que quando o marido ele morria jovem, cedo, ele morresse no meio de meia idade, representava que era uma maldição para a mulher. Carregava uma maldição, morreu por causa de um pecado. E essa mulher já carregava esse fardo de não ter mais seu marido. E quando ela vê ali o seu filho na juventude, ela vê não somente às vezes a figura do marido no filho, ela via no filho esse marido que morreu, e de uma hora para outra ela vê que seu filho morre. Morreu mais uma alegria dela. Às vezes todos os dias, quando ela olhava para o seu filho, ela lembrava do marido. E aquilo ali, ao mesmo tempo que às vezes poderia produzir a tristeza, trazia a alegria também. E o seu filho era aquele que provia, que trazia provisão para casa. O filho era aquele que trazia o alimento. E de uma hora para outra ela vê que até mesmo o sustento, a sua provisão, foi-se embora. Então a esperança dessa mulher se acabou naquele momento, mesmo morando num lugar de sossego, de calma, de tranquilidade, num lugar ideal. Então o que eu quero dizer para você é que às vezes no lugar que você imagina ou imaginou que seria ideal, nesse mesmo lugar pode vir os problemas também. Nesse mesmo lugar você pode enfrentar dificuldades. Neste mesmo lugar você pode enfrentar lutas. Nesse mesmo lugar você pode passar por lutos. Mas se você enfrentar por essas lutas, passar por lutos, saiba que está entrando na sua vida o Senhor dos milagres, o Senhor Jesus. Jesus, ele estava entrando naquela aldeia, naquela terra, naquela cidade. Jesus estava entrando naquela cidade. Representa a sua vida. Jesus entrando na sua vida neste momento. Glória a Deus. Jesus, ele entra na sua vida neste momento. Às vezes você está carregando uma veste de luto. Você está com vestimenta de luto. Você está com a sua voz embargada neste momento. Os seus olhos cheios de lágrimas. Mas no livro de Apocalipse, a palavra de Deus diz assim, que Ele enxugará toda lágrima dos seus olhos. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez na vida dessa mulher. Ela que estava chorando, ela que estava enlutada, ela que estava desesperada, porque ela falava, o que vai ser de mim agora? Já perdi o marido, já carregava a vergonha do marido, agora o meu filho morreu. Às vezes ela já não tinha nenhum parente, provavelmente ela já saiu da sua terra natal e estava morando ali com seu marido.
o Senhor Jesus não chegou atrasado, chegou no momento certo. Ele entrou naquela cidade, ele entrou naquela aldeia, ele entrou na vida daquela mulher. Assim, da mesma maneira como ele quer entrar na sua casa agora. Da mesma maneira como ele quer entrar na sua empresa agora. Da mesma maneira como ele quer entrar no seu casamento agora, na vida dos teus filhos. Ele está entrando. E a palavra diz assim que ele diz assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Você acha que o Senhor Jesus, Deus, ele não vai se compadecer do seu problema também? Às vezes você acha que Deus te esqueceu. Todos nós, em alguma fase, algum momento da nossa vida, nós passamos pela crise e pensamos que Deus não nos ouve, que Deus não nos vê, que Deus se esqueceu de nós. Não. Ele está provando para nós mesmos a força que nós temos, a fé que nós temos. Assim como Abraão, eu creio que Deus ele não precisava, porque Ele conhece o coração de cada um, Ele conhece as intenções do nosso coração. Deus não precisava fazer Abraão passar por aquilo simplesmente para provar a fé. Deus sabia, quando pediu, Ele já sabia que Abraão iria obedecê-lo. Assim como da primeira vez, quando Deus ele chamou Abraão. Mas Deus ele quis provar para Abraão o quão forte ele era. A fé de Abraão. Então às vezes tem situações na nossa vida, parece que está demorando passar. Tem coisas que são morosas na nossa vida. É Deus provando para nós mesmos a nossa capacidade, a nossa resiliência. Provando o quanto nós somos fortes, o quanto Ele caminha conosco. Deus ele quer que você seja alguém relevante nessa geração. A Bíblia diz assim, eu estava lendo hoje que, logo aqui depois dessa passagem, fala de Jesus e João Batista, de quando Jesus estava na casa de Simão e veio uma mulher e derramou o perfume sobre os pés de Jesus. E ali falaram assim, sabendo ela que ela era uma pecadora, o Senhor permite isso? Aí ele perguntou assim, aí Jesus ele contou uma parábola, ele falou assim, havia um credor e duas pessoas que deviam para esse credor. Um devia pouco, outro devia muito. E ele viu que esses dois não poderiam perdoar, não tinha condições de pagar. E ele foi lá e perdoou a dívida. E Jesus perguntou, a qual desse vai amar mais o credor? E Simão ele falou assim, aquele que devia mais. Em outras palavras, essa mulher, ela vai me amar mais do que muitos que estão aqui. Então eu quero que você entenda que Deus ele vai provar o grande amor que Ele tem por você. E você vai ver também na sua vida essa grandeza acontecer. Então não fique desesperado. Chore, é um momento de choro? Chore. Mas neste momento Jesus ele está falando para você, não chore. E eu como profeta na sua vida também digo para você, não chore. Por que eu digo isso? Não chore. Para que você aprenda a usar a sua fé. Para que você possa manifestar a sua fé e um milagre acontecer na sua vida neste momento. Então não chore. Levante a cabeça, lava o seu rosto. Respira fundo.
E repita assim comigo: eu creio em Deus. Eu creio no meu milagre. E Deus vai fazer assim na sua vida. E Deus vai fazer assim dentro da sua casa, na sua família. Deus, ele pode fazer. Jesus, ele, da mesma maneira como ele se compadeceu dessa mulher, ele se compadece do seu problema agora. E aqui diz que Jesus, ele tocou o caixão, o esquife, mas na realidade ele não tocou o caixão. Pastor, mas por que eles colocaram o caixão então? É porque a Bíblia foi escrita por homens judeus e na tradição quem tocasse numa pessoa morta seria um impuro. Então eles preferem dizer que tocou no caixão. Mas caixão não tem vida. Jesus tocou. Imagina Jesus, ele olhando para os olhos daquela mulher, ele pegando a sua mão, procurando, olhando para os olhos daquela mulher, falando: não chore. E ele procurando o coração daquele jovem, porque eles envolviam, eles enfaixavam a pessoa. E ele procurando o coração desse jovem e olhando para a mãe, para os olhos da mãe, falando: não chore, porque o seu milagre chegou. Ele foi olhando para os olhos da sua mãe, falando: não chore, porque o milagre chegou. Então, quando ele encontra o coração, ele põe a mão no peito daquele jovem. Naquele mesmo momento. Não foi simplesmente o jovem pular. Ali não explica, mas imagina que todo o sangue do jovem estava coagulado. Aquele sangue, ele teve que voltar à sua forma natural. Ele teve que voltar a correr as veias. A língua desse jovem estava enrolada. Ela teve que voltar ao normal. A pupila estava dilatada. Ela teve que ser contraída novamente. Os sinais dos neurônios no cérebro tiveram que trabalhar normalmente para ele se levantar. E aquele jovem, ele sentou e começou a conversar. E ele restituiu aquilo que aquela mãe tinha perdido. Aquilo que aquela mulher tinha perdido. E Jesus manda te dizer hoje que ele está restituindo tudo aquilo que porventura você perdeu. Jesus, ele começa neste momento, para a glória do nome dele, restituir tudo aquilo que você perdeu. Às vezes você perdeu a dignidade, às vezes você perdeu a sua família, o seu casamento, às vezes você perdeu sua empresa. Eu não sei o que você perdeu, mas ele manda te dizer que ele está restituindo tudo aquilo que você perdeu. Ele está tocando neste momento e trazendo vida, restaurando. E aquelas pessoas que estavam à volta ficaram maravilhadas. As pessoas vão ficar maravilhadas também de ver a sua vida, como ela vai ficar. Jesus não restituiu só um filho para aquela mãe, mas restituiu também o sustento, a provisão, restituiu a esperança, a alegria de viver. Então não olhe para a situação que você está vivendo. Às vezes tudo aquilo que você imaginou, sonhou para a sua vida, que você imaginava como algo que deixaria você muito feliz, você se vê se esvaindo, se destruindo, se definhando. E você olha para todos os lados, você não tem podido contar com ninguém. Imagina a tristeza daquela mulher. Porque os sacerdotes, eles não podiam tocar. Os sacerdotes andavam longe de um corpo morto. Imagina a mãe, às vezes a esperança da mãe era de um sacerdote poder chegar perto dela, abraçar e dar uma palavra para ela,
Mas aquele sacerdote, porque aquela mãe estava do lado do caixão, do esquife, mas aquele sacerdote não podia ficar ali, porque ele se tornaria um impuro. Então ele estava longe dela. E às vezes você é assim, presta atenção aqui que eu quero te dizer. Às vezes você não está podendo contar nem com o seu sacerdote, nem com aquela pessoa que você poderia pelo menos encontrar uma palavra de consolo e de conforto. Não é verdade? Porque ele está longe. Nesse momento da dificuldade, ele está longe. Mas o sumo sacerdote chegou e abraçou aquela mulher. E da mesma maneira eu quero te dizer que se no momento da sua luta, da sua dificuldade, você não puder contar com o seu sacerdote, conte comigo. Porque Deus me levantou para poder te abençoar, para poder orar por você e determinar um milagre na sua vida. Então, desde já eu quero profetizar mais uma vez um milagre sobre a sua vida, o milagre da ressurreição, o milagre da restituição nos seus caminhos. Você não está assistindo essa live à toa. Eu não creio em coincidência, mas eu acredito na cristocidência. Se você está aqui é porque Deus ele te colocou aqui. E Ele tem uma palavra para você. Ele tem algo para te dizer. Ele quer agir e mudar a sua vida. Amém? Ele quer fazer isso. E eu quero orar por você. Eu quero poder abençoar a sua vida e seus caminhos. No nome de Jesus Cristo. Então creia que da mesma maneira como aconteceu na vida dessa mulher, na vida deste jovem, pode acontecer na sua vida. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração e comece a entronizar a presença de Deus para a sua vida. Comece a trazer a presença de Deus para a sua vida. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos e te glorificamos, Pai. Pois Tu és santo, Tu és bendito. Tu és o nosso Deus Consolador. Queremos, Senhor, Te dizer que Tu és santo, que Tu és justo e fiel. Queremos Te dizer que o Senhor é a nossa esperança, nosso refúgio, a nossa cidadela, o nosso baluarte. O Senhor é a nossa rocha, Pai. Queremos, Senhor, a Tua presença cada vez mais forte na nossa vida, meu Pai. Queremos a Tua presença, Espírito Santo, na nossa casa, na nossa família, reinando, pairando, agindo, se manifestando de uma forma tremenda, eficaz. Venha, Espírito Santo, neste momento. Seja bem-vindo entre nós. Seja bem-vindo na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor Jesus Cristo. Nós Te exaltamos, Senhor Jesus Cristo, pois o Seu nome é lindo, o Senhor é lindo, não existe, nunca existirá um rei como o Senhor. O Deus que nos salvou, o Senhor que se entregou em favor do servo, em favor daqueles que não mereciam tamanho amor, tamanha graça, Pai. Nós queremos a Tua presença, nós queremos Te conhecer cada vez mais, ó Espírito Santo. Venha sobre as nossas vidas agora, Senhor.
Oh, aleluia, Senhor. Bendito seja o Senhor, Pai. Queremos te adorar, Deus. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos, Espírito Santo. Te adoramos, aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Exaltado, engrandecido seja o teu santo nome na nossa vida, Pai. Visita essa pessoa agora, Senhor. Essa pessoa que precisa de um milagre agora, essa pessoa que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação, visita essa pessoa agora, Pai. Alcance essa pessoa agora, Senhor. Não importa, meu Deus, a dificuldade que ela enfrenta, que ela passa. Meu Deus, não importa, meu Deus, o luto que ela esteja vivendo. O Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que pode restituir vida, aquele que pode restituir, meu Pai, casamentos, famílias. O Senhor pode restaurar lares. O Senhor pode, meu Deus, restaurar a saúde desse que se encontra enfermo agora. Então cura, Senhor Jesus Cristo, livrando de todo mal. Livrando, Senhor, da AIDS, livrando do câncer. Livrando, Senhor, do diabetes. Livrando, meu Deus, das doenças, meu Deus, nos ossos, na coluna. Problemas no coração. Problemas, Senhor, na mente, na alma. As dores de cabeça constantes, a insônia, a depressão, meu Deus, que caia por terra agora todo mal. Que todo espírito de vício, todo espírito de vício da bebida, do cigarro, das drogas lícitas quanto as ilícitas, Senhor. Que o Senhor possa libertar esse homem agora. Liberta esse jovem, Senhor, das más influências, das más amizades, das más companhias. Coloque ele no teu caminho, Pai. Porque essa mãe, esse pai, ele ora pelo teu filho agora. Procurando um milagre, meu Pai, em ti, Senhor. Então ouça a nossa oração, meu Pai. Ouça o nosso clamor e responda essa pessoa agora com um milagre. Assim como o Senhor fez na vida dessa mulher, dessa viúva, que o Senhor restaurou e restituiu a vida do filho. Que o Senhor também possa fazer, Pai, na vida deste homem e na vida dessa mulher, restaurando e restituindo aquilo que se encontra morto, meu Pai. Para a glória do teu santo nome, nós profetizamos um milagre na vida deles, meu Pai, e declaramos, meu Deus, uma vida abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, fico contente por você ter participado conosco, ter estado conosco nesses minutos, e eu creio que Deus ele vai operar maravilhas. Eu gostaria que você me ajudasse. Essa live eu vou jogar para o YouTube, e se você puder entrar no YouTube, aqui nos meus stories já tem uma publicação que tem o link do meu canal no YouTube. Então, se você puder, entre ali no link, curta o vídeo, assista, se inscreva no canal. Amém? Porque é um desejo no meu coração poder alcançar mais pessoas, poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado dentro de mim, aquilo que Deus tem feito pelo meu ministério. E eu creio que tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, se você puder, compartilhando aqui também essa live, e depois você entra no YouTube ali, você curta, tem outras mensagens, tem vídeos antigos, você vai ver do início do meu ministério, vídeos antigos, até vergonha, mas é tudo para a glória de Deus. Amém? Então, muito obrigado, e eu creio que ainda essa semana, amanhã, quem sabe, a gente faz uma live especial aí no final da noite. Amém, Cláudia, que Deus te abençoe. Essa aqui é a mulher de Deus, hein? A Cláudia, ela faz umas lives bem cedinho, né, Cláudia? De madrugada, falando de provérbios, e Deus honrou essa mulher. Então, se você puder, compartilhe, que Deus vai te honrar. Amém? Nos ajude a evangelizar. Num tempo a qual as pessoas
onde as pessoas compartilham tantas coisas irrelevantes, né? Numa velocidade tão grande, às vezes a coisa de Deus é tão morosa, tão difícil de compartilhar. Eu gostaria de contar com você. Ore pelo meu ministério, ore pelo ministério da pastora Ana, tá? Que Deus, eu creio que Deus é um Deus de novidades e Deus trará novidades para a nossa vida e para o nosso ministério também. Amém? Fiquem com Deus, eu profetizo um tempo novo na sua vida, um tempo de paz, de prosperidade, de crescimento na vida de cada um de vocês. Amém? Beijo no coração de cada um de vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir.